Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez com vocês aqui pela TV Sudeste. É uma honra, uma alegria, um prazer estar compartilhando a palavra de Deus com você. Este é o programa Palavra de Nova Vida. Sou o pastor Antônio Carlos, pastor da Igreja de Nova Vida, ali na Praia do Riacho, aqui em Guarapari, na Vida Anchieta, 1220. Estamos aguardando a sua presença ali em um dos nossos cultos, terças-feiras, quintas-feiras e aos domingos, na parte da manhã e da parte da noite. A reflexão que eu quero trazer para você nesse momento está baseado no Evangelho de São João, no capítulo de número 20, a partir do versículo 11. Passamos aí uma semana chamada Semana Santa e eu quero trazer uma reflexão sobre essa questão da ressurreição de Jesus. E diz o texto assim: Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. E eles lhe disseram: mulher, por que você chora? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o colocaram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem você procura? Ela, pensando ser o jardineiro, disse: Senhor, se tu levou o corpo dele, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se a ele, disse: Rabone, que quer dizer mestre. E então continuou Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz a eles que eu ressuscitei. Maria foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor Jesus e que ele lhe dissera isto. A ressurreição de Jesus não é um conto da carochinha, não é uma lenda, não é uma história inventada, é uma realidade, é um fato. Tanto é que a humanidade ela se dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. Está nos livros históricos, é um fato verídico que não podemos negar. E como eu disse, eu quero trazer uma reflexão para você sobre a ressurreição de Jesus. Nós estamos diante aqui de um texto com muitos detalhes riquíssimos, onde Maria, as outras Marias, as mulheres vão até o sepulcro na parte da manhã, no domingo, querendo chegar ali, pedir permissão para ungir o corpo de Jesus, porque era algo que faziam naquela época, e tomaram um grande susto quando chegaram ali, porque a pedra já estava removida do lugar, e eu estou falando de uma pedra muito grande que não dá para se remover normalmente, teriam que ter 4 a 6 homens para remover a pedra que fechava aquele sepulcro, que era dentro de uma caverna. E ali ela encontrou 2 anjos, uma cabeceira e outro aos pés. E o texto aqui, ele nos traz algumas lições que eu quero dividir com você aqui nesse exato momento. Primeiro, a primeira coisa é a preocupação que Maria tem em ir ao sepulcro cuidar do corpo de Jesus. Ela fora discípula, ela andou ao lado do Mestre, ela caminhou ao lado dele vendo os milagres, prodígios, maravilhas que ele fez, curando cegos, coxos, ressuscitando mortos, dando vida, esperança. Sua palavra confortava. E ela pensou que ali ela poderia prestar uma última homenagem. E ela vai chorando. O texto diz que ela entra chorando. E ela baixa, esperando ver ali o corpo de Jesus. Mas o que ela vê? Ela vê 2 anjos, vestidos de branco, e Jesus não estava ali. É claro, obviamente, ela não encontraria Jesus naquele sepulcro, porque ele tinha prometido ressuscitar. Ele foi levado à cruz na sexta-feira e ele ali morreu, expirou, e no domingo, o terceiro dia,
ele já tinha falado isso aos discípulos, inclusive a ela, que ele ressuscitaria. Mas o que me chama a atenção aqui é como nós esquecemos, muitas das vezes, daquilo que Jesus fala para nós. A promessa dele foi: eu ressuscitarei. E ela esqueceu da promessa. Ela não levou em conta a promessa. Ela agiu de uma maneira normal, natural, não contando o que ele disse como filho de Deus, o qual ele era. E aí os anjos dizem para ela: o que você está procurando aqui? O que você está buscando aqui? E ela, ainda agindo naturalmente, ela vai dizer: se vocês levaram o corpo dele, me diz aonde colocaram. Ou seja, ela nem reconheceu os anjos. Porque eu entendo que no momento em que nós estamos no luto, na dor, e talvez eu esteja falando para pessoas agora que nesse momento estão enlutadas pela morte do seu ente querido, nós não conseguimos pensar de uma maneira espiritual. Nós vamos pensar de uma maneira muito racional, porque a nossa mente fica entenebrecida, a nossa visão fica embaçada, e nós estamos ainda sem entender, num misto de perguntas sem respostas, o porquê da situação. Então é natural que Maria se portasse desse jeito, pensando: aonde eu vou encontrar o corpo? Onde vocês colocaram? E a resposta, logo após no versículo número 14, diz aqui, assim que ela falou, ela voltou para trás, ou no caso assim, ela já estava saindo meio desiludida, meio decepcionada. Ela vê Jesus, é maravilhoso, porém, diz o texto, ela não sabia que era Jesus, ou seja, ela não reconheceu Jesus. E aí eu vejo outro fator aqui, que muitas das vezes a dor, o luto, a perda traz para nós, de não reconhecer Jesus. Nós não conseguimos, mesmo sabendo quem Ele é, reconhecer que naquele momento Ele está presente na nossa vida. Ela não reconheceu Jesus. E quantas pessoas nesse momento não conseguem reconhecer Jesus? Na verdade o culpam por ter tirado alguém, por ter perdido alguém, sabendo que nós já nascemos, como a própria palavra já diz, como a erva nós crescemos, nós frutificamos, florescemos e depois morremos, murchamos e morremos. E aí eu vejo aqui em Maria que ela está muito desiludida, como muitos se encontram desiludidos nesse momento. Nós estamos vivendo um momento no nosso país, no mundo, com muitas perdas. Aqui no Espírito Santo, em Guarapari, muitas perdas de amigos, entes queridos, pessoas que estavam um dia conosco e hoje já não estão. E é claro, obviamente, que a gente pode se confundir. Não estou aqui acusando, estou aqui trazendo uma reflexão para você nessa questão. E ela não conseguiu sentir a presença de Jesus. Mas eu quero profetizar que a presença de Jesus está sobre a sua vida nesse exato momento. E aqui Jesus vai dizer para ela: mulher, por que você chora? Quem você está procurando? Quem você busca? E ela, pensando ser ele o jardineiro, daquele lugar onde estava o sepulcro, ela diz novamente: Senhor, se tu o levou, diz onde o Senhor colocou, eu vou lá, eu vou buscá-lo. É bonito, é muito bonito e interessante ver a responsabilidade de Maria para com o corpo de Jesus, querendo fazer aquilo que ela veio, que era passar ali um unguento, era uma honraria, era um costume judaico. Mas ela está falando com o próprio Cristo, sem saber que está falando com Ele. E o pior, confundindo Ele com o jardineiro. Quantas pessoas nesse exato momento não estão confundindo Jesus com outras coisas? Quantas pessoas nesse momento, por ser um momento de luto, não estão confundindo Jesus com outras pessoas? Eu tenho relato como pastor de pessoas que me procuram no gabinete, confusas, não conseguem ver Jesus, não conseguem sentir a presença dEle, não conseguem acreditar nas promessas dEle, porque o tempo está mostrando
um tempo de dor, de sofrimento, de angústia. E aqui Jesus vai dizer para Maria, ele já não chama ela de mulher mais, ele já chama de Maria, ele já fala na intimidade. E aí quando ele diz Maria, ela se volta para ele e ela o chama de Rabone, ou seja, há um reconhecimento naquele exato momento de quem ele era, de que ele era o mestre da vida dela. E eu quero profetizar que ele é o mestre da sua vida. Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo parecendo que tudo está fora de ordem, ele tem o controle de todas as coisas. E aí Maria, ela fica extasiada com aquele momento, porque tudo que ela queria era realmente ter um encontro com Jesus, e ela o tem agora de uma maneira tremenda, poderosa, sobrenatural. E Jesus, ao ver que ela faz menção de ir correr, de abraçá-lo, de beijá-lo, ela diz, não, ele diz, não faça isso, te detenhas, eu ainda não subi para o Pai, mas vai aos meus irmãos, vai àqueles que estão lá na Galileia, aqueles que estão em Jerusalém, que também estão chorando, que também estão sofrendo, que também estão enlutados, diz a eles que eu ressuscitei, diz a ele que o que eu falei em vida era verdade, que realmente eu tenho poder sobre a morte, eu tenho a vida eterna nas minhas mãos, eu sou a própria vida eterna. E aí a Bíblia diz, e termina a minha reflexão aqui com você nesse momento, dizendo que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele, o próprio, tinha dito para ela que o ressuscitou. A Bíblia diz, o próprio Cristo diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabemos que é um momento de luto. Passamos a semana chamada Santa, onde foi uma reflexão para nós sobre o luto, sobre a dor, sobre o sofrimento, mas também sobre a garantia da vida eterna que o próprio Cristo conquistou na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que acreditam no Cristo crucificado, mas que ressurgiu ao terceiro dia, ressuscitado, esses têm garantia de vida eterna. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, desde agora e para todo sempre, rica e abundantemente.